Olá, amigos do Aconteceu Charqueadas. Estamos com mais um candidato ao Conselho Tutelar. E antes de começar a entrevista, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, ao California Burger, ao Açaí do Parque, aliás, o Açaí do Parcão, o Depósito de Bebidas do Parcão, ao Crepes Lanche, a Auto Alex, a Casa do Pet e a Delforte Soluções em Concretos. Boa tarde, dona Leocilma Correia, candidata, né, ao Conselho Tutelar. Boa tarde, Vanderlei, tudo bem? É um prazer muito grande, né, estar aqui com você nessa tarde. Sou imensamente grata pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. Bom, então, Leocilma, a gente pode começar o papo aqui contando um pouquinho de quem é a Leocilma, como é que ela, se ela já é nascida, era nascida em Charqueadas, ou veio para Charqueadas, conta um pouquinho, né? Eu te conheço há um tempo, né? Sim. Mas para as pessoas te conhecerem. Então, meu nome é Leocilma Natércia Corrêa da Silva. Eu nasci no interior de São Jerônimo, né, em Palmeiras, mais conhecido como Serra do Herval, né? Isso. Então, vim com 7 anos para Charqueadas, né? Sou de uma família humilde, trabalhamos muito, né, para construir nossas vidas, né? Meu pai era mineiro, minha mãe costureira. E eu muito cedo comecei a trabalhar, já de babá, muito cedo. Então a gente tá aí batalhando, né? Já é uma referência. Já né? é. Uma referência. Sim, aí comecei a estudar na Escola São Miguel, e inclusive trabalho lá hoje, né? Uma bênção, né, gente? Isso, né? E nós construímos, né, uma história. Eu construí minha família aqui, estudei aqui, casei, meus filhos, continuo trabalhando aqui, meus filhos também. É uma bênção, né, estar aqui. Então a gente está aí lutando até hoje, né? Que legal. Buscando, né, os meus objetivos. Eu continuo. Eu estou com 53 anos e creio que tem muita coisa ainda para construir. Com né? certeza. Se Deus quiser. Com certeza. Amém. Então, é legal saber que tu é filha de mineiro, né? Sim. Isso aí é vamos dizer assim, uma raiz bem forte dentro da nossa cidade. Sim. E uma outra coisa, essa é a primeira ou é a segunda vez que tu está pleiteando uma vaga como conselheira tutelar? É a segunda vez. Segunda Sim. vez. Em 2019 eu participei, né, do processo. Nas eleições passadas. Sim, participei do processo, foi muito bom, sabe? Foi a primeira vez que eu concorri a algum cargo público e para mim foi muito bom. E eu tive, olha, uma expressiva votação. Eu fiz 760 votos. Olha, isso aí é de vereador. Sim, por ser a primeira vez, né? Sim. Sou conhecida, claro, né? Com certeza. Na comunidade escolar, principalmente, porque eu trabalhei vários anos na Escola São Miguel, como professora de História, Filosofia, Geografia, essas áreas, né? Sim. E também na Escola Maria de Lourdes. E eu também participei de um projeto evangélico, há praticamente 10 anos, né? Trabalhei nesse projeto, ensinando para transformar vidas. Um projeto lindo, incrível, que basicamente é a palavra de Deus, né? Que a gente ensinava para as crianças. Os valores, né? Sim, tudo valores, engloba, né? Inclui tudo. E aí alavancou. Desde cedo eu tinha muita vontade de ser professora. Quando nós mudamos para Charqueadas, as casas da Coab, uma das primeiras casas que foram entregues foi a dos meus pais. Sim. Então era uma novidade que nós viemos da serra, a gente veio de um lugar distante que era só mato praticamente, lavouras, né? E era incrível. E eu consegui na escola um giz e eu dava aula né? Para ninguém, né? Mas eu escrevia, era o meu sonho ser professora. E isso se concretizou, graças a Deus. Eu busquei, muito difícil. Hoje, tu sabe que para a gente poder estudar em faculdades particulares, né, é muito complicado. Mas eu cheguei lá, né? Que legal. E é uma bênção, e a gente está aí até hoje batalhando. Então foi daí também que surgiu esse desejo, né, de eu trabalhar, porque eu sei que eu posso contribuir muito mais. Então,
me veio essa chance de concorrer ao Conselho Tutelar, né? Da primeira vez, e foi muito bom. Sim. Então, e me motivou a participar do processo pela segunda vez. Até porque, se não me engano, nas eleições passadas tinham mais candidatos, acho que eram tinham 18. 18, sim, né? Sim, 18 então, candidatos. Então, eu fiquei a quinta suplente, quer dizer, a última, né? Mas mesmo assim eu fiquei muito feliz por isso, porque agora, me motivou a buscar mais. Inclusive agora o número de candidatos são menores, né? Hoje temos 9. 9, né? Isso basicamente não chega a dar 2 por vaga, né? Então a chance é maior. Sim, a chance é maior. E a gente está aí, né? Eu estou concorrendo com pessoas maravilhosas, pessoas experientes, pessoas que já contribuem, que já têm uma experiência. Eu, na verdade, não tenho, né? Nenhuma experiência, mas... Sim, dentro dessa área, dessa área, né? Mas, o que eu vou te dizer? A minha vontade é grande, né? E como eu falei antes, né? Eu sei que eu ainda posso fazer mais ainda, porque a gente conhece as necessidades da nossa comunidade, né? Eu, por exemplo, eu moro numa comunidade muito popular, né? Eu moro na Vila São Miguel, que ali tem a São Miguel, tem a Limeira e o Parque Emanuel João. Então, são pessoas ali tem pessoas carentes, a gente conhece, né? Então, eu creio que talvez eu consiga chegar mais perto, né? Com certeza. Dar um suporte maior também através do Conselho Tutelar, né? Porque as famílias também precisam de atendimento, né? Isso é uma coisa importante. Eu estava conversando com uma outra candidata e o que me chamou a atenção é exatamente esse ponto, que às vezes as pessoas confundem Conselho Tutelar é direto à criança, ao adolescente. Não, é a família, porque tudo que acontece com o adolescente ou com o pequeno lá, a criança pequenininha ali, ela está ligada diretamente à família, aos tutores, né? Sim. Então, o Conselho Tutelar, isso é uma coisa importante da gente falar, que o Conselho Tutelar ele tem essa característica de apoiar o pai e a mãe, embora por causa de algumas informações não muito claras, muitas pessoas interpretam como o Conselho Tutelar está atrapalhando. Não é isso aí. Né? Quem tem conhecimento, quem acompanha o trabalho do serviço tutelar, sabe que ele tem essa função de apoiar o pai, a mãe, os tutores, né? Ou seja, quem é o responsável direto ali por aquele jovem ou pelaquela criança. Isso é interessante porque tu tem já uma vivência de escola e nada mais, vamos dizer assim, mais engrandecedor de que tu convive com famílias diferentes, né? Quando tu está dando aula, né? Tu tem 20 alunos, são 20 famílias diferentes, com histórias diferentes, com reações diferentes, né? Então, isso é uma coisa interessante. Não é uma pessoa que vai chegar lá, que saiu de dentro de casa, né? Diz, não, hoje eu vou ser conselheira tutelar. Não, tem uma bagagem. Isso é muito importante, né? Trazer essa informação para as pessoas. Eu te conheço há um bom tempo, né? Sim, claro. Aliás, bem pititica, né? É verdade, nos anos 80, né? Nos anos 80, né? Mas assim, a gente se conheceu e tudo, mas depois eu fui embora para São Paulo, então me desliguei um pouco de Charqueadas, voltei, agora estamos aqui agora voltando a conversar, e aí descubro uma Leucilma que é professora, né? Que é interessante isso aí, né? Essa área de ensino, e é muito legal, né? Tá conhecendo essa. Então, é a tua segunda,
dessa vez vai emplacar, se Deus quiser. Eu creio, estou lutando para isso. Isso, né? Quando a gente entra no projeto, é para dar certo, né? Dar certo, então vamos fazer tudo corretamente para que dê certo no final, né? Sim. Desculpa, eu te atrapalhei, né? Não. A gente está numa corrida agora, né? Sim. Então, o que acontece? Até as nossas emoções, elas entram em turbilhão, né? Sim, com certeza. Porque é um sonho, Vanderlei. Eu vou abrir meu coração aqui para você, né? É um sonho que eu tenho. Tu sabes que desde 2008 eu já não estou mais na folha de pagamento, eu não estou mais inserida na rede municipal de ensino, mas eu trabalho voluntariamente para que hoje eu possa estar onde eu estou, para que hoje eu possa correr essa corrida, sabe? Muito então, interessante. É isso, porque é o meu desejo, é o meu coração, eu quero muito, sabe? Nossa. Uma coisa assim. Emotivo. Eu vejo assim, ó, o Conselho Tutelar tem primeira coisa que ele precisa de pessoas que tenham uma coisa chamada sentimento, porque vocês, né, estava conversando outro dia com uma amiga minha, sobre que eu ia fazer a entrevista e tudo, e ela disse, como é que tu vai fazer, aquela coisa toda. Eu digo, olha, é muito difícil porque o Conselho Tutelar, o candidato, ele não existe proposta, tu não é um candidato a vereador que tu tá vendendo ideias, né? Certo. Na verdade, a única coisa que o conselheiro tutelar, o candidato a conselheiro tutelar, ele está vendendo, né, o seu serviço, o seu carinho, a sua disponibilidade para ajudar uma família. Né? Essa e até porque o Conselho Tutelar ele trabalha sob demanda, ou seja, vocês não saem catando, vocês têm que ser acionados. E isso é uma coisa que chama atenção, porque às vezes o Conselho Tutelar é acionado tarde demais, né? Ele poderia ter sido antes, sabe? Poderia ter sido acionado antes. Não necessariamente o vizinho, aquela coisa de... Não, dentro de casa mesmo, o pai e a mãe pode chegar no conselheiro e dizer, olha, eu estou precisando de ajuda, eu preciso saber como. Porque assim, a gente não nasce sabendo, então a gente precisa também ter a humildade de chegar e... Né? Então, isso é muito legal, essa parte aí do Conselho Tutelar, né? E eu acho que está na hora da gente desmistificar essa coisa, né? Sim. Porque os nossos jovens precisam, né, de ajuda. Muito. Né? As famílias estão até despreparadas, né, para cuidar dos seus próprios filhos. Essa questão que tu falou, assim, é muito importante. O que as pessoas nos cobram? Eu, enquanto candidata, né? Porque eu não tenho experiência de trabalho ainda, então eu não tenho muito, né, o que falar. Mas o que eles dizem? O conselho não faz nada. Eles estão vendo o que está acontecendo e não faz. Aí, como tu colocou muito bem, é o seguinte, ó, a comunidade precisa ter ciência do que está acontecendo para então acionar. Não somos... Eu, enquanto candidata, hoje eu posso, de repente, até fazer uma denúncia, eu estou vendo, eu como cidadã, né? Mas eu, enquanto conselheira tutelar, eu não posso intervir naquilo ali se não houver uma denúncia. O chamado, né? O chamado, exatamente. E há essa confusão muito grande. Como é que pode? Vamos usar o Parcão, que é um lugar público, né? Mas alguém chega e me fala, eu vi uma criança... bebendo no Parcão. O conselho não faz nada, inclusive quando o conselho tutelar estava situado bem em frente ao Parcão mesmo, né? Sim. Tinha muito esse questionamento. Só que não é assim. Sim, ele não tem poder de polícia. Não tem poder de polícia, exatamente. E as pessoas pensam que tem. Então eu acho que a gente vai ter que abrir um pouco mais a mente das pessoas. Tem que ser mais esclarecedora essa questão. Exatamente, sabe? Era isso. Infelizmente, a comunidade está equivocada quanto às atribuições do conselheiro, né, do conselho tutelar. Isso precisa ser esclarecido. Né? Sabe que tu falou
chamou um ponto muito importante, Sim. porque eu não pesquisei, né, mas a questão do conselho tutelar relativamente faz pouco tempo que surgiu essa Sim, questão do conselho tutelar. Sim, E aí isso criou uma certa... É a chamada lei da ação e reação, né? De repente surgiu um grupo de pessoas, né? E não foi que a intenção é ajudar as famílias, só que isso não foi esclarecido, porque se até hoje nós temos essa coisa meio turva, é porque não houve um esclarecimento para que as pessoas saibam quais são os direitos da família, né? Os direitos do adolescente, da criança e do adolescente, porque na verdade vocês lutam, vocês são os fiscais dos direitos da criança e do adolescente, os direitos básicos. Né? Zelando sempre por eles. Né? Então, e aí, claro, também tem um outro caso, o Conselho Tutelar não faz nada sozinho, ele precisa de respaldo do Executivo, do Legislativo, enfim. Sim, porque é um conselho municipal. Então não age sozinho. Não age sozinho, embora os 5 conselheiros, né, vão entrar em um comum acordo. Colegiado, né? É o colegiado. Né? Não vai ser a Leucilma que vai decidir. Né? Vai ser o conjunto que vai analisar a situação e, claro, que com a ajuda também de um suporte, né, a colaboração, seja do Executivo, seja do Legislativo, né, as leis e a parte de execução estejam juntos com o Conselho Tutelar, aí a coisa muda. Né? Então, eu acho que, como tu falou, está na hora da gente pegar e mostrar para o povo, mostrar para a população que o Conselho Tutelar não é só 5 pessoas que vão lá e vão se meter na família. Não. Então. Né? Eles vão, na verdade, tentar mostrar qual o melhor caminho, qual a solução. E essa solução, às vezes, ela não é uma das mais saborosas. Por quê? Porque demorou muito para chegar. Né? Porque a coisa foi ocorrendo e foi deixando, né? E como tu disse, porque o jovem está bebendo? Né? Eu não vou abrir uma bandeira aqui, mas veja bem, já existe uma lei em que o comerciante não pode, né, vender para menores. Mas o problema é que aí o comerciante vende para maior, o problema é que o maior compre e dá para o menor. Né? Então veja que é uma questão de cultura. Certo. Até o próprio pai, muitas vezes, quando ele dá o dinheiro para ele comprar, ou facilita de alguma forma. Né? E aí fica essa situação. Então, como o Conselho Tutelar não tem esse poder de polícia, de chegar lá, não, tu não pode fazer isso aí, só quando precisa, aí a polícia tem que ir junto para poder pegar e dar esse respaldo, senão não consegue. Então, eu acho que dentro desse contexto aí, né, a parte de, sei lá, algum programa de esclarecimento, isso é uma coisa que, né, eu estou dando uma ideia para de repente levar para o colegiado, né, de trabalhar melhor sobre isso aí, porque nós precisamos, hoje, os nossos jovens precisam desse apoio. Né? E uma coisa que a gente está vendo aí, e nós estamos tendo aí uma sequência aí de problemas de depressão. Né? Por que é isso? Isso é aquele jovem que muitas vezes fica introspectivo, né, na dele, aí o pai e a mãe não dão muita atenção, porque parece que não deu nada, não tem nada, está tudo bem, e não é. Né? Então, infelizmente, colocou a nossa sociedade, os nossos jovens têm problemas que precisam ser olhados com um olhar mais, vamos dizer assim, mais técnico,
mais voltado à orientação, porque eu acho assim, ó, eu admiro, né, quem... até me veio um colega, um amigo meu, disse assim, bah, tá na hora, quem sabe tu aproveita e se candidata, porque tu é conhecido, né? Tu vai se candidatar e com certeza tu vai ganhar como conselheiro. Eu digo, não, eu não tenho esse perfil, né? Eu não tenho esse perfil. Eu acho que o conselheiro tutelar é quase que... vai soar meio piegas, mas é quase como um sacerdócio. Né? Porque tu tem que ter aquela vocação de acarinhar, de enxergar com os olhos da razão, mas também do sentimento. Tu não pode ser 100% racional. Também tu tem que entender a situação daquela família. Né? E o papel do conselheiro também é fortalecer o vínculo familiar, né? Porque as pessoas veem o conselho tutelar como uma tragédia. Exato. Imagina, chega o carro do conselho tutelar na frente da casa, é terrível. É uma coisa, né, para a família que está, mas não é. O intuito é sempre ajudar, é sempre estreitar os laços familiares, conciliar ali. Eu vejo assim, eu Sim. não trabalhei ainda, eu não tenho essa experiência, mas eu sei que precisa ser assim. E não ser somente técnico, como tu acabou de falar, né? Nós temos que abraçar, nós temos de ti, principalmente do amor, né? Sim, dessa coisa. Tem que ter o sentimental ali, sabe? Mas também tu tem que ser firme, né? Na aplicação daquela lei ali, daquele momento que tu precisa, mas tu tem que entender que tu tá lidando com vidas humanas. Né? Existe um estatuto que você segue, né? Exatamente. Esse estatuto, ele é, na verdade, veja bem, eu falei do poder legislativo e executivo. O judiciário já fez a parte dele. Já criou, né? O legislativo lá de cima criou o estatuto, né? O judiciário hoje dá o respaldo jurídico, né? Ó, é aqui, né? Se vocês seguirem isso aqui, a gente tá com vocês, né? Então já tem isso aí. E aí, claro, como eu falei, o executivo e o legislativo municipal são os suportes na parte de auxílio ou compartilhar as situações, oferecer, na verdade, os recursos que os nós recursos. Temos, né? Isso precisa disso aí. Então, nossa, é bem interessante esse trabalho, mas como eu disse, não é a minha praia ainda, e aí isso é o normal, é o biotipo das pessoas, né? Certo. Eu até não é questão de porque é homem, que é isso, não, é a pessoa, né? Tem assim como tem, né, mulheres que não gostam dessa área, né? Tem homens que gostam, então não é questão de biotipo, é questão de gostar dessa área. É mesmo uma vocação, como tu falou. Eu dei aula, né, durante muito tempo, até 2005, ainda quando eu estava lá em São Paulo, e aí chegou uma hora e disse, não, chega, para mim chegou, né, porque fui para outra área, para a área técnica, não quis mais saber e eu não me vejo, porque o ideal é isso, né? É tu se projetar lá na frente e te enxergar como conselheiro. Então, eu consigo, né? Vou puxar um pouquinho aí, né? Mas eu consigo, pelo jeito que tu fala, eu consigo te ver como conselheira. É isso, né? Que eu quero passar. Eu não consigo me ver, né? Eu não consigo, não que eu não seja técnico ou não seja emocional, mas é que o meu perfil não é isso aí, sabe? Então, a gente tem que ter essa clareza de saber, essa não é a minha praia, né? Então, tem gente que, né? E as outras candidatas, já que eu entrevistei, todas elas foram dentro desse nível aí, assim, bem interessante o papo sobre essa questão da... Sim. Tá.
Enfim, muito legal essa conversa, né? Eu acho que já mostrou para o que tu veio, né? Certo. Então, eu quero aproveitar para dizer, eu até ia te sugerir, né? Para te dizer assim para mim, o que tu pode me convencer, né? Sim. Eu não posso dizer que vou votar em ti, né? Eu não posso dizer que vou votar em ti porque a minha questão aqui, claro, né? Eu não com posso certeza, dispor, sim, mas eu vou estar lá. Certo. É dia 1º, né? Dia 1º de outubro, na Escola Cruz de Malta, das 8 da manhã às 17 horas. Levando, cada eleitor precisa levar o seu título de eleitor e um documento com foto. Vai ser somente nesse dia, somente essa escola vai abrir, né, para essa eleição. Então é uma escola perto da nossa cidade, né? É bem acessível. Aproveitando então, eu convido aí a comunidade, né, então para o dia 1º, lá na escola Cruz de Malta, tá? Então, dia 1º, a partir das 8? A partir das 8 horas da manhã. Certo. Minha amiga, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade de vir aqui, de falar comigo, de expor a tua candidatura, né? E te conhecer um pouco mais e deixar as pessoas te conhecer um pouco mais. Muito obrigada. Eu te desejo sorte, que você seja bem, tenha sucesso nesse. Obrigada. Né? Então, que eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que vou fazer o fechamento, agradecendo mais uma vez aos os nossos parceiros, né? Ao California Burger, ao Açaí do Parque, ao depósito de bebidas do Parcão, ao Crepes Lanche, à Casa do Pet, a Auto Alex e a Delforte Soluções em Concretos. Menina, mais uma vez obrigado, que Deus abençoe, dá a tua palavrinha final ali, antes da gente encerrar. Muito obrigada, eu quero externar aqui a importância do Aconteceu Encharqueados, né, para nós, porque é um veículo de informação, é uma ferramenta de trabalho, porque hoje nós trabalhamos muito com a mídia, né? Só para finalizar, na eleição passada, eu tinha um banner que eu ganhei de presente e 1000 panfletos. E quem fez para mim todo o trabalho foi a mídia, foi a rede social, foi ali através. Então, é muito importante, te parabenizo, viu? E peço que Deus sempre te abençoe, que tu continue sempre alcançando vidas através da tua página. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? E que abençoe a todos. E peço o voto. Claro, né? Meu número é 56. Eu não havia dito antes, né? Mas não te preocupa que ele vai aparecer. Sim, eu sempre brinco, né? Que o meu número é o mesmo número do Enéas. Muito obrigada, Vanderlei. Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe, tá? Valeu. E proteja. Fiquei muito contente. Amém.